Não vou comentar Vasco e Bom Sucesso essa semana, mas vou falar de muita coisa legal, por isso, sem enrolar, toca a vinheta que está começando sobre Vasco. Fala, torcida vascaína! Eu sou Felipe Tiru e esse é o Sobre Vasco, o programa onde a gente vibra, torce e comenta sobre o Vasco. E no programa de hoje tem um resultado da eleição do melhor gol de fevereiro, mas antes, eu preciso saber, sério, quem foi o gênio que fez a fórmula do campeonato estadual? O que todo mundo sempre defendeu como as grandes qualidades do campeonato carioca. Ser um torneio cheio de finais, jogos decisivos, que reforça os clássicos regionais. Pois bem, tudo isso se perde com essa fórmula do campeonato estadual. Um turno inteiro de todo mundo jogando contra todo mundo, só para definir quem vão ser os 4, que todo mundo já sabe quais são, que vão disputar as finais do campeonato carioca, é muito ruim. Eu conheço as justificativas para terem mudado a fórmula do estadual. Ano passado era a Copa do Mundo, tinha que diminuir o número de datas e aí não dava mais para fazer a fórmula do passado. E como o Estatuto do Torcedor exige que uma fórmula seja repetida mais de um ano, então esse ano foi tudo igual. Mas mesmo assim, dava para fazer melhor. Vamos lá, vamos analisar a fórmula do Campeonato Carioca atual. Nós temos 19 datas para disputar o campeonato. 15 delas são na primeira fase, depois 4 de mata-mata. 2 datas para os jogos das semifinais e 2 datas para as finais. Ou seja, a maior parte do campeonato, mais de 2 meses, é só jogo para definir quem vão ser os 4 primeiros. É uma fórmula que esvazia todos os jogos da primeira fase. Porque se você joga contra time pequeno, por mais que você perca ponto contra eles, você depois tem 14 jogos para se recuperar. Ou seja, não tem quase nenhuma influência. E com os clássicos é a mesma coisa. O time grande ele pode perder os 3 clássicos que ele vai ter na primeira fase e ganhar dos pequenos e ainda assim passa com tranquilidade para a final. Eu sei que eles inventaram o troféu Super Clássicos para quem ganhar mais clássicos. Tem a Taça Guanabara para quem chega em primeiro na primeira fase. Além do argumento de que ganhar de um rival regional, um amistoso que fosse por si só, já é importante. Tudo bem, são argumentos válidos, mas ainda assim, o campeonato tem que pensar numa fórmula que valorize ainda mais esses confrontos. Do jeito que tá, a gente fica 2 meses vendo esses joguinhos assim, mais ou menos, só para começar logo a semifinal, que é quando a gente sabe que a coisa realmente importa. Para fazer uma fórmula assim, sério, eu preferia até que o Campeonato Carioca fosse em pontos corridos. Pelo menos assim, cada ponto que um time grande perdesse para um time pequeno ia ser sentido lá no final. E os clássicos iam ser realmente grandes finais antecipadas. Do jeito que é com essa fórmula, não serve para nada. Mas eu não gosto só de criticar sem propor alternativas, então eu vou dar minha opinião sobre como devia ser o Campeonato Carioca. Eu tenho 16 clubes e 19 datas para fazer um campeonato, é isso? Não tem como mudar. Tudo bem. Então vamos fazer assim. Separem 2 grupos de 8 times, que nem sempre foi, com um primeiro turno, onde os times jogam contra os outros do seu próprio grupo, e um segundo turno, onde jogam contra os times do outro grupo. Na primeira fase, seriam 7 jogos. Os campeões de cada grupo se enfrentariam em jogo único e definiriam o campeão da Taça Guanabara. Até aí, seriam 8 jogos. No segundo turno, os clubes enfrentariam os times do outro grupo. Seriam então 8 jogos e com o mesmo desfecho. Os campeões de cada grupo se enfrentando em jogo único pela final da Taça Rio. Os 8 jogos do primeiro turno, mais os 9 jogos do segundo turno, dariam 17 datas. As 2 datas que sobram seriam para o jogo de volta da final do Campeonato Carioca. As vantagens desse modelo? Bom, para começar a gente já teria uma finalzinha, uma Taça Guanabara clássica no finalzinho de fevereiro, começo de março, para dar uma graça no campeonato. Além disso, como só se classificaria o primeiro time de cada grupo, os turnos ficariam muito mais disputados. Os pontos perdidos para times pequenos seriam muito mais sentidos. E os clássicos disputados no turnos teriam ares de verdadeiras finais antecipadas. Mas se me dessem plenos poderes, eu iria além.
Campeonato estadual só com 12 clubes, seguindo a fórmula tradicional. 2 grupos de 6 clubes cada um, disputando um primeiro turno dentro do próprio grupo e o segundo turno contra o grupo adversário. O primeiro turno então teriam 5 jogos, da onde se classificariam os 2 primeiros colocados. Então, semifinal e final do turno em jogo único, porque não precisa mais que isso. O campeão da Taça Guanabara então sairia depois de 7 rodadas. Segundo turno, jogando contra os times do outro grupo, teria 6 rodadas. E aí de novo, passam os 2 melhores e semifinal e final em jogo único, ocupando mais 2 rodadas. Até aí, 15 rodadas disputadas e então viria a final do campeonato, que por mim poderia ser em jogo único também. A final vai ser sempre no Maracanã mesmo, para que 2 jogos? Para ter aquele primeiro jogo que os 2 clubes ficam procurando empate, totalmente sem graça, que ninguém vai porque está segurando dinheiro para ir na final? Bota num jogo só. Mas tudo bem, você, não, é mais legal 2 jogos, lá tá bom, bota aí. Final em 2 jogos, ida e volta. Assim a gente consegue abrir um espacinho no calendário para que o Carioca não termine atropelando o Campeonato Brasileiro. A torcida que for campeã pode realmente vibrar pelo campeonato, sem ter que ficar preocupada que dali a 3 dias o clube já estreia no Campeonato Brasileiro. Os times em si podem ter algumas semaninhas para fazer uns ajustes para o grande campeonato da temporada, e a CBF, a imprensa, os clubes podem promover mais a estreia do campeonato. E não fazer como é hoje, que o Campeonato Brasileiro começa quase que no susto. E aí, começando o Campeonato Brasileiro, como é que seria? Mata-mata ou pontos corridos? Eu tenho a minha opinião, mas eu vou deixar para um outro episódio do Sobre Vasco. Diz aí nos comentários se você quer saber, que aí eu agilizo para botar mais agora, ou mais pro final do ano, ou pro ano que vem, se ninguém quiser. Enfim, vamos agora para o que interessa. O melhor gol do Vasco em janeiro e fevereiro. A disputa ficou polarizada entre 2 gols. Esse golaço de falta do Bernardo contra o Cabo Friense e esse chutaço de rara felicidade do Rafael Silva contra o Tigres. E aí, qual você achou melhor? Eu confesso que eu mesmo não sei. Às vezes prefiro um, às vezes eu prefiro outro. Mas como aqui no Sobre Vasco, a voz do vascaíno é a voz de Deus e quem define o melhor gol são vocês, o gol eleito o melhor de janeiro e fevereiro, que vai disputar em dezembro o troféu de melhor gol do Vasco na temporada 2015 foi Rafael Silva contra o Tigres. E aí está. Um parabéns para o Rafael Silva, que se for negociado no meio do ano, ou então se entrar numa fase e nem mais no banco de reservas ficar, vai ser lembrado lá em dezembro por esse golaço que fez agora em fevereiro. Então é isso. Fica aquele agradecimento de toda semana para todo mundo que ajudou a divulgar o Sobre Vasco aí nas redes sociais. Se você quiser falar com a gente durante a semana, você pode achar a gente no Facebook /SobreVasco ou no Twitter /SobreVasco. Eu sempre estou comentando lá as notícias do Vasco que saem durante a semana. E os jogos também, sempre que dá, eu fico comentando ali ao vivo. Semana que vem tem mais Vascão e semana que vem também tem mais Sobre Vasco. A gente se vê lá. Saudações vascaínas!